Olá, boa tarde. Eram por volta de 5 horas da manhã de hoje. A candidata democrata a presidente dos Estados Unidos, Hillary Clinton, reconheceu sua derrota nas eleições presidenciais, telefonou para o candidato vitorioso, Donald Trump, e colocando ponto final em mais uma etapa importantíssima da história americana e da história da democracia em todo o mundo. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos utilizar esse espaço aqui do programa Opinião Cidade de hoje, e para isso eu estou tendo a honra de receber aqui no nosso estúdio o professor Romildo Santana, um intelectual riopretense, uma pessoa, de certa forma, atento observador dessas nuances da política, não apenas nacional, local, aqui em São José do Rio Preto, mas também internacional. Eu, alguns dias, cheguei a ver o Romildo num post dele no Facebook, participando, entre aspas, das eleições americanas, né? Dando os seus pitacos a respeito disso. Bom, Romildo, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, que é transmitido ao vivo aqui pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto, pela TV Rio Preto, e para todo o Brasil, para todo o mundo também, inclusive lá nos Estados Unidos, pelo site www.tvriopreto.tv. Eleição americana vai suscitar muitos debates, muitas impressões. Houve quase que uma tentativa de demonização de um dos candidatos, o candidato vencedor do candidato Trump, e de cristianização, vamos chamar assim, da candidata Hillary. Um representava o bem, outro representava o mal, um maniqueísmo maluco, né, que não cabe em política realmente, ainda mais numa política complexa como é a política americana, toda envolvida com questões muito próprias, com a questão do desemprego lá, que afetou muita gente, a questão dos imigrantes ilegais, que também provocam debates, e o Trump abordou isso durante a campanha, a imprensa chegou a noticiar que ele disse que iria expulsar todo mundo, quase que promovendo os Estados Unidos a uma categoria de país que vai promover novos refugiados, né? Já existem tantos no leste europeu, etc. Parece que agora os Estados Unidos também iriam participar desse processo. Mas acho que não é nada disso. Eu queria conversar com o professor Romildo Santana exatamente sobre isso. Romildo, num primeiro momento, a gente tem a impressão assim, o John Wayne venceu o Woody Allen num duelo, num filme americano, né? Para comparar os conservadores, que seriam os republicanos, com os menos conservadores, né, que são os democratas. Mas é isso, não há que se ter tanto medo assim da vitória de Donald Trump. O que você pensa disso? Obrigado pela sua presença. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, bom estar aqui, tudo. Eu acompanhei ontem até mais 2h30 da manhã como cidadão, que é da minha especialidade. Então, tudo que eu falar aqui é minha opinião, claro, garantida. Eu tenho direito de pensar. Bom, primeiro, para mim, não foi... eu fiquei surpreso, porque a imprensa toda internacional, todas as notícias, dizia assim que o Trump tinha ultrapassado um pouco a Hillary, mas ela vai ganhar, depois nesse finalzinho que ela vai ganhar mesmo, já ganhou e não sei o que, até ontem à noite, até ontem 11 da noite. O último noticiário que eu vi por esse horário, por aí, falava exatamente isso. Então eu fiquei assim um pouco surpreso, mas não fiquei abalado, Claro, eu tenho interesse, isso afeta o nosso país, é o país mais poderoso do mundo, então eu tenho um interesse político, não político partidário, mas político como cidadão, né, de acompanhar essas coisas. Eu acompanhei os debates, e a Hillary Clinton é muito fraca. Essa foi uma das piores eleições. Eu acompanhei outros debates nos últimos anos, né? E eram coisas de alto nível, né? Política externa, o Barack Obama no último debate dele, enfim. E era coisa de alto... Esse debate que a gente viu, esses debates, os três, era de
péssima categoria, falando o teu namorado fez não sei o quê, o outro gravou uma coisa lá num trailer falando de mulher, isso há 10 anos atrás, isso tudo vira uma categoria de observação, uma categoria que vai definir o chefe de Estado, o presidente da nação mais importante do mundo, tanto de um lado quanto do outro. Então a Hillary, com os negócios dos e-mails dela, que é uma coisa também absolutamente errada, porque confunde a coisa particular com a coisa pública. Privado, exatamente. Quer dizer, um secretário de Estado tem que usar o e-mail oficial do governo dos Estados Unidos. E ela usava para coisas oficiais, para coisas muito importantes de uma nação tão importante, o e-mail particular dela, misturando com as coisas erradas, descobriram lá aquele cara que tinha, deputado, que tinha mandado fotos nu, né, para uma menina, e para esse cara tinha e-mail da Hillary Clinton e tal. Então isso ficou assim, a condição de decisão de do país mais poderoso do mundo. Então foi uma grande decepção. Agora, eu achava que ela fosse ganhar porque todo mundo noticiava isso. Exatamente. Mas não vai ser tão diferente. Não é? Aquilo que você falou, quer dizer, foi veiculado e o Donald Trump disse que construiria um muro separando os Estados Unidos do México por causa da migração dos hispânicos, não só mexicanos, mas todo mundo que vem, inclusive brasileiro, né, que entra pelo México e tal, ele vai construir um muro. Quer dizer, quem votou contra por causa disso, no meu modo de entender, é um bobão. E quem votou também a favor por causa disso, também é um bobão. Porque quem vai imaginar que o presidente dos Estados Unidos vai fazer um novo muro de Berlim, que vai fazer uma nova muralha da China? E bem sucedido como é nos negócios, acho que o Trump ele pensaria assim, né? Mas esse negócio de muro, acho que isso não dá resultado financeiro, não dá dinheiro. Então o Trump é um cara absolutamente bem sucedido, não como político, como um trabalhador, como um cidadão, um investidor e etc. Como um empresário, como né? um empresário. Empreendedor, não há dúvida. Então, a população está cheia de político profissional. Essa é a verdade. Cheia. A Hillary é uma política profissional. Ela começou como primeira-dama, né, do Bill Clinton, que teve um período bem próspero da história americana. É um sujeito com magnetismo pessoal fora de série, né, bem apessoado. Ele entra no show dos Rolling Stones, é homenageado. Ele entra no show do Paul McCartney e abraça o Paul McCartney, participa e não sei o quê. E também é um cara que levou a uma prosperidade, deu uma levantada num país que já é alto, não é? Ou então a popularidade do próprio Barack Obama. Imagina, na democracia americana, quer dizer, elegeu um negro, um afro-americano, né? E que ainda tem o nome de Obama, sabe, que mistura um pouco, mas lá é diferente, entendeu? Com o Obama Bin Laden, né? Naquele momento, e acabou saindo como um presidente altamente bem avaliado. Sem dúvida. Tá certo? Agora, a Clinton, qual era o desempenho dela nos debates? Ela ficava dando risada e ele andando em volta dela. E ela, né? Entendeu? Sem discurso. Secretária de Estado, teve uma passagem... Secretária de Estado, horrível. Como senadora, a gente não pode esquecer, ela é do Partido Democrata. Ela votou a favor da invasão lá, da tempestade no deserto, lá a invasão lá do Iraque, lá o Saddam Hussein, que foi uma coisa que todo mundo sabia que era mentira, que o Saddam Hussein tinha bomba atômica, que não sei o que não descobriram nada. E ela, como senadora democrata, votou a favor e aconteceu tudo aquilo que veio desembocar, inclusive, no 11 de setembro. Né? Retomando um ponto crucial que você estava analisando aqui agora, parece que as populações, de um modo geral, não apenas a norte-americana, as populações brasileiras, inclusive, na última eleição, isso ficou evidente agora, está com o saco cheio, com perdão da palavra, do político profissional. Onde houve possibilidade de ele escolher um político não profissional, ela escolheu. Em São Paulo aconteceu isso. Clássico em São Paulo, a eleição do João Dória Júnior, que também é um empreendedor, um empreendedor bem sucedido, um cara
culto, um cara com discernimento, e elegeram para ser o prefeito da cidade mais importante, mais populosa do nosso país. Entendeu? O que as urnas têm revelado nos últimos tempos é isto. Quer dizer, a população não quer mais saber desse tipo de coisa. Isso aconteceu lá no Reino Unido, na eleição para separação do Reino Unido, da Comunidade Europeia. Porque eu até escrevi um artigo no jornal citando um escritor venezuelano. Ele tem um texto de teatro chamado Los Intereses Creados. E é interessante porque a classe política, ela trabalha com a democracia desde que ela tenha certeza que vai dar o resultado que ela quer. Então, o que aconteceu no Reino Unido também foi assim. Toda a imprensa dizia que ninguém vai apoiar, onde já se viu, né, a separação com a União Europeia. O povo foi lá e falou o que era. Recentemente aconteceu aqui na Colômbia. Todos os referendos, né, acabam... que então fica assim, o plebiscito, a plebe vai dizer o que pensa. E a plebe está dizendo o que pensa, que não quer. Então, no caso das Farc lá, né, então vamos anistiar todo mundo, as Farc vão participar, não sei o quê, que assassinou dezenas de milhares de pessoas. Submetido à avaliação da sociedade. A sociedade falou não. Nada disso. Não queremos. Então foram lá discutir na ONU, foram discutir não sei o quê, nas altas cúpulas do ambiente político, e a população fala não. Nós não queremos isso. Então isto está acontecendo em termos internacionais, porque essa degradação da política, ela é altamente contagiosa. O nosso país chegou num nível de depauperamento das relações morais e éticas, da roubalheira, que ninguém mais aguenta, né? E agora, recentemente, as urnas estão mostrando, né? O negócio assim, que existe muito direito e pouco dever na sociedade. Sem dúvida. Sabe? Então, hoje cedo, quando eu levantei, eu liguei meu computador, olhei lá, 9 de 11. Eu já liguei 11 de 9, 11 de setembro. E eu imaginei, daqui a pouco vai ter alguns articulistas dizendo isso, né? É o 11 de setembro ao contrário, né? Ao invés de 11 de 9, é 9 de 11. Que vai acontecer uma catástrofe no mundo. Não vai, não. Até porque os americanos tem uma instituição muito forte, tem um judiciário muito forte, entendeu? Tem um legislativo que não brinca em serviço, não é essa palhaçada que acontece no nosso país. Salvaguardas constitucionais absolutamente intocáveis. Então, e outra coisa, isso tudo em cima do cara que foi desenhado para o mundo, que é um idiotão, um tontão, um bobão. Vamos ver, né, como é que é esse idiota? Vamos, eu trouxe umas fotos. Exatamente, o Romildo nos fez a gentileza de trazer algumas imagens que ele mesmo recolheu, coletou, fotografou. Fotografei alguns. Em passeio lá pelos Estados Unidos, de várias cidades dos Estados Unidos. E, entre outras coisas, mostra-se alguns prédios construídos pelas empresas do... Uns prédiozinhos. Uns prédiozinhos. Né? Um deles com 400 metros de altura, alguma coisa assim. É isso? Vamos ver, você vai explicando o que é isso. Esse prédio aqui, essa torre prateada, né, o Trump Tower, né, é um hotel dele. É o segundo maior edifício da cidade de Chicago, que tem grandes edifícios. Tem 420 metros de altura, tá? 96 andares. E mostra o outro slide. Quer ver? Olha aí, Trump. Em várias cidades dos Estados Unidos você vê isso aí, ó. Essa marca. À noite, isso aí é iluminado com o nome dele, né? Então esse aí é o burrão, é o tontão, sabe? Mostra o próximo aí. Aqui, essa foto é eu e meu filho. Aí ele está com coisa do Corinthians, tá vendo? Lá em Chicago. Essa aí é aquela ponte, né, que aparece no filme Os Intocáveis, né? Isso. Aquela ponte lá. E aí no fundo, né, era de manhã isso aí, estava o sol, tá vendo? Está batendo contra o sol, mas é aquele edifício. Esse aí é um dos edifícios de propriedade desse cara, o Trump, que todo mundo vê. Então, assim, esse aqui é um cara bem sucedido. Esse aqui sabe administrar
Porque se ele fosse burro, ele não faria isso. Foi essa a sensação do eleitor, sem dúvida nenhuma, em relação a isso. Olha aí. Esse é em Miami. Na Flórida, Miami. Em Miami. Olha aí. Todas essas torres aí, inclusive aquela esquerda ali. Entre outras coisas, tem o traço comum de inovações arquitetônicas. É impressionante, né? Aí. Trump Tower. Trump Tower. Sabe onde é isso? Você me disse agora há pouco. Fala um pouco sobre isso. É no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele tinha investimento, tem investimentos. No mundo inteiro, o cara tem. Esse é o bobão, que a imprensa está falando que ele é bobão, que ele é o tonto, que ele é não sei o quê. Isso aqui é no Rio de Janeiro. Mostra. Aquela foto anterior, não havia ainda esse verde das sacadas. Né? Põe para frente aí. Aqui é em Washington. Ele é dono de grandes cadeias de hoteleiras, de comunicação. Prédio, esse é o mesmo prédio lá em Washington, que você vê assim, no estilo neoclássico e não sei o quê, né? Aqui em Miami, olha só, é um hotel também, entendeu? O que eu quero dizer, assim, que são coisas que são noticiadas, né, no mundo inteiro, né? E agora nas eleições, quer dizer, essa demonização maniqueísta de dizer, ele não presta e o outro é bom, entendeu? Falaram que ele é um bobão, que ele é um descabelado, que ele é não sei o quê, sabe? É um cara que altamente popular, ele participou de reality shows, então, e que tem uma capacidade, ele é midiático, e tem uma capacidade administrativa fora de série. Fora de série. E a gente tem que entender que não é o novo 11 de setembro. Entendeu? Imagina. Porque eles têm grandes instituições, entendeu? Então, não vou dizer assim que seja melhor ou pior. A gente tem que ver o que vai acontecer. Isso. Mas também nós não podemos, ir nessa lábia. Tem que ver o que vai acontecer. Não dá para prever agora que vai ser bom ou ruim. Só que ele não vai fazer o que ele acha que ele quer fazer. Ele vai fazer respeitando a ordem democrática. E, obviamente, né, que ele não vai fazer um muro. Sabe? Quem acreditou nisso? Sabe? Não vai, exatamente. Quem votou, repito, quem votou porque ele disse que ia fazer isto, é um tonto. E quem votou que ele disse que para ele não fazer isso é um tonto, porque ele não vai fazer. Eu tenho a impressão que não há dúvida que as grandes prioridades dele devem estar no âmbito da recuperação da economia norte-americana. Perdeu indústrias, perdeu empresas para vários países do mundo. Ele está empenhado para usar o prestígio dele, vai usar o prestígio dele, inclusive, para conseguir trazer de volta essas pessoas. Quer dizer, trazer de volta aqueles empregos que o americano tinha e não tem mais. Quer dizer. No começo do período Obama, eu fui... De vez em quando a gente vai lá nos Estados Unidos. Teve um período que se falava assim, agora há 2 estações do ano, mas no começo do Obama. O inverno e o verão. O verão não é uma estação do ano mais, é construir muros em volta das rodovias. Por quê? Para poder gerar emprego. Então pegaram não sei quantos trilhões dos chineses e para gerar emprego. Então fizeram aqueles muros maravilhosos, então não tem mais, sabe essa cerca de arame farpado, né? Hoje você vai passando nas rodovias, aqueles muros muito bem bonitos, sabe, uma coisa assim? Então tem 2 estações do ano. Bom, a economia norte-americana se recuperou sensivelmente, né? E é claro que não sofreu o abalo que uns países menos, né, como o Brasil, inclusive, sofreram. Claro. Né? Mas, então ele vai pegar um país em ascensão. Para nós, vai acontecer nas próximas semanas, digamos assim, talvez, aumentar um pouquinho o dólar e cair um pouco a bolsa. Esses abalos. Que é o que sempre acontece em todo lugar, porque quem está investindo... Hoje já está ocorrendo isso, os mercados investe estão em tudo. Isso, né? Se soltar uma bombinha lá, uma bombinha do meio de julho, e nós estamos em novembro, opa, é uma bombinha de julho, como que junho para novembro? Cai a bolsa, sobe o dólar, jeito, né? Porque o mercado é especulativo. Mas não vai acontecer nada. Né? Ou a gente pensa que o Maduro vai dizer que não apoia, que não aprova o Donald Trump, né? E outra coisa, os americanos também têm uma coisa assim, né? Agora é o nosso presidente,
Também tem isso. O primeiro pronunciamento dele já foi nesse sentido mesmo. Falou, olha, gente, acabou. Este é o nosso presidente. Esse é o grande cara das instituições norte-americanas. Aqui no Brasil nós tivemos uma eleição, saímos absolutamente divididos e continuamos assim. Impressionante isso. Sabe? É um ranço que não deve existir. Os caras estão lá no Fora Temer até agora, sabe? Ele já é o presidente e acabou. Por mal ou bem, ele que tá democraticamente. Foram os representantes do povo, né, que votaram e fizeram o que foi feito, o Fora Dilma, o Tchau Dilma, Tchau Querida, e o Agora Vem, né, mas foi feito por representante do povo. O que você não pode é desrespeitar a democracia. Isso. Tá certo? Então, lá na Colômbia, a democracia falou, o povo falou. Lá na Inglaterra, o povo falou. Lá em São Paulo, o povo falou. Né? E só não falou em Rio Preto porque não houve também, né? Eu achei que foi uma eleição legal, tal. Não houve novidades, na verdade, na eleição municipal em Rio Preto. Mas aonde foi colocada novidade, o não político prevaleceu. Tá, prevaleceu o não político, prevaleceu o vencedor, aquele que já mostrou, eu sei fazer, eu sei administrar. De certa forma, na eleição de Rio Preto, onde se deu para sentir um pouquinho essa tentativa de se aproximar do novo, foi talvez na eleição legislativa, porque se elegeram pessoas desalinhadas da política, mas ligadas, por exemplo, ao movimento sindical, ao movimento religioso, aí sim, várias pessoas se elegeram nessas condições. Porque tem assim, né, você que é uma pessoa de mídia, de rádio, de jornal, de televisão e tudo, eu, de certa forma, também, né, a gente vê, quer dizer, a qualidade das pessoas que eram eleitas a vereador na década de 60, na década de 70 e depois como foi caindo. Mas mesmo assim, hoje a gente vê uma renovação. Isso. Mesmo assim, o escândalo de compra de votos está sendo aí apurado e está vindo aí a público e etc. Então eu acho que esse chocalhão que está acontecendo nas democracias ocidentais, sabe, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e etc., aponta para um tempo melhor, sabe, aponta para uma depuração dos atos político-administrativos, essa confusão que existe entre o interesse público e o interesse privado, sabe? Sim. Essa coisa de você ganhou, aí tem um monte de partideco aliado e depois se repartem as secretarias de Estado, os ministérios ou então as secretarias municipais, seus aliados, tem ou não qualificação para ficar naquele cargo. Então isso está viciado, isso está podre e a sociedade não quer mais isso. Sem dúvida. Romildo, deixa eu aproveitar. Infelizmente nós já estamos chegando no final do nosso programa. Muito rápido, a prosa boa faz assim mesmo. E eu estou ficando assim empolgado, né? Eu não sou desse jeito. Eu gosto de falar da área de cultura. E é muito bom ouvir uma pessoa sensível como você estar falando, vendo boas perspectivas em relação não apenas ao nosso país, mas à humanidade de um modo geral. Mas deixa eu te perguntar, no Brasil agora, acompanhamos a eleição norte-americana, ficamos apreensivos ou não, acompanhamos, foi um processo bonito, bacana. Enquanto isso, o Brasil está envolvido agora em um cancelamento de parte do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, por conta da ocupação de algumas escolas, de alguns prédios escolares, impedindo a realização universal, vamos dizer assim, do exame na semana passada. Né? O que lhe parece isso, Romildo? É uma coisa difícil da gente compreender, né? Ser sincero em relação a isso, fica parecendo um negócio meio politicamente incorreto, sabe? Ontem eu li na Folha de São Paulo, na página 2, um artigo daquela Vanessa Graziotin, aquela senadora, né? Dizendo, esses meninos são os heróis, não sei o quê, sabe? Aí eu vi no Jornal Nacional, ontem à noite ainda, né, os moleques saindo lá e tal. Bom, essa questão da reforma do ensino, eu acho que você deveria ter as maiores cabeças pensantes em relação à pedagogia, entendeu? Para definir, para reorganizar esse sistema que realmente qualquer pessoa sabe que não está indo bem no nosso país. Já faz tempo, né? Bom, reorganizar um por modelo. Outro lado,
aí ela dizendo que esses meninos são os heróis nacionais, que estão expressando não sei o quê. Então, eles devem entender muito de educação. Eles não precisariam estar nem na escola de segundo grau do ensino, né? Porque eles são contra. Exato. Tá certo? Bom, aí eles prejudicam mais de 200 mil famílias que iam prestar o Enem. Eles entraram lá 10, 12, 15 em cada escola, botam lá suas barraquinhas de camping e fica lá. É a mesma coisa que alguém invadir a minha casa e eu ter que chamar a polícia, arrumar um advogado, para o advogado entrar com o juiz, para pedir a reintegração de posse, porque um cara botou uma barraca de camping na sala da minha casa. Parece que tudo isso está errado. É um grande nonsense. Sabe? Né? E aí prejudica 200 mil famílias. Imagina, Reis, sua filha, minha filha, né, a gente planejou agora em dezembro fazer uma viagemzinha de férias, já que a minha filha estudou, meu filho, o ano inteiro. Né? E agora mudou a data do exame de 230 mil, se não me engano, concorrentes no Enem. Né? Que vai prejudicar o vestibular que ele preparava, que ele estava preparado para fazer com data, ele não vai mais poder fazer o vestibular. Sabe lá o que vai acontecer? Por causa de alguns alunos que invadiram uma instituição pública e ainda eles ficam sendo chamados de heróis. Sabe, a polícia tem que ir lá e botar para fora esses caras. Eles estão invadindo uma propriedade pública. Exato. Tá certo? Então, digamos assim, as instituições têm que defender a instituição pública. Uma casa que é pública. E olha o prejuízo que está causando para o cidadão, para o menino. Esses moleques estavam lá estudando para o Enem, aí eu vi ontem, ou anteontem, que tinha um deles saíram lá da ocupação para prestar o Enem numa outra escola. Então, é um nonsense, sabe? É uma coisa meio surrealista o que a gente está ouvindo. Parece assim que tem muito direito e pouco dever. Isso. Sabe? E isso mostra um certo depauperamento do entendimento do que seja democracia. Das relações humanas. Né? Das relações humanas e da democracia, do direito de todos, do governo para todos, né? Que emana do povo e em nome do povo deve ser exercido. Deve ser exercido. É o primeiro item da Constituição dos principais países evoluídos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Tá certo? Então, o uso, sabe, a manipulação, a população não quer mais saber disto. Romildo, infelizmente temos que encerrar o programa. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Sempre é muito bom conversar com você. Você está sempre convidado para voltar a hora que quiser. Para falar desde eleições americanas, a eleição de síndico na Zona Norte de Rio Preto, qualquer lugar. Não, mas eu quero falar de moda caipira, que é a minha área. Moda caipira, Zé Antônio da Silva, sou diretor. Quero convidar, pessoal, vão lá no Museu do Silva. Anteontem eu dei uma palestra numa loja maçônica, 12 de novembro. 12 de novembro. Que é o nome, amanhã vai ser, né? Muito legal sobre o Zé Antônio da Silva, mostrando. Ontem eu recebi uma turma lá no museu, eles são da Fundação Casa de Mirassol. Olha, valeria o programa de hoje, eu até separei uns desenhos feitos pelos meninos da Fundação Casa, maravilhoso. Olha, o pessoal da Fundação Casa de Mirassol está de parabéns, os educadores. Você precisa ver a educação daquela turminha. Eram uns 30, mais ou menos, eu dei uma palestra sobre o Zé Antônio da Silva lá, né? Que é um valor internacional do nome de Rio Preto, que vem gente de vários lugares do mundo, da Austrália, da Índia, dos Estados Unidos, para conhecer o nosso museu, tá certo? Então eu convido os meus conterrâneos rio-pretenses para ir ao Museu Zé Antônio da Silva, valorizar as nossas coisas. Que fica ali na rua Voluntários de São Paulo. Entrada pela Voluntários. Isso. É lá ao lado daquela igreja presbiteriana. O Trump é presbiteriano. Tá certo. Obrigado, Romildo. Opa, um abraço a todos. Obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do Opinião Cidade. Lembrando que você está convidado novamente a estar conosco amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.